Quando falamos de processamento de GNSS, nós não podemos nos esquecer da norma do INCRA, da Lei 10.067, de acordo com o INCRA. A lei, ela fala claramente, principalmente na terceira edição, sobre a precisão posicional. Então, se a gente olhar na lei, na terceira edição da norma do INCRA, ela já tem um capítulo 4.3 que fala sobre precisão posicional. Então, é muito importante, na hora que for fazer o levantamento de campo, na hora que for processar os pontos, sempre analisar a precisão posicional. Verificar como estão os sigmas. Por quê? Se a gente olhar aqui no capítulo 4 da terceira edição, ele já tem uma fórmula explicando como tem que ser as configurações da precisão das coordenadas. Então, a precisão posicional em cima dos sigmas. E aqui já tem a fórmula que retrata esse cálculo da precisão posicional, que ele fala que a precisão posicional ela tem que ser o desvio padrão da latitude elevado ao quadrado mais o da longitude elevado ao quadrado. Esse resultado aqui dessa precisão, ela tem um valor para os vértices artificiais, para os vértices naturais e para locais inacessíveis. Então, se a gente continuar aqui olhando o capítulo 4.4, que é padrões de precisão, ele já fala, para vértices com situações em limites artificiais, tem que ser 50 centímetros. Então, lugares onde o tipo de limite é limite artificial, ele tem que ter 50 centímetros. Para limites naturais, até 3. Para lugares inacessíveis, limites inacessíveis, 7,5 metros. Esse cálculo é de acordo com os sigmas. Então, se a gente verificar as informações do nosso levantamento, nós temos que sempre verificar a precisão posicional para ver se está dentro da tolerância. Então, se a gente olhar a planilha de certificação, nós temos que fazer o cálculo para verificar a precisão posicional, pegando o sigma da longitude eleva ao quadrado, mais o sigma da latitude eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Esse valor para locais que o tipo de limite é artificial, tem que ser esse resultado menor que 50. Para limites naturais, menor que 3 metros. Então, quando a gente gera no Métrica Topo a planilha de certificação, e a gente vem aqui em CIGEF validação, uma das validações que ele faz, tanto aqui na planilha quanto também no site do CIGEF, é a análise da precisão posicional, a precisão das coordenadas, porque isso influencia nos resultados. Então, se o meu sigma está alto, eu tenho que verificar, eu tenho que voltar a campo, eu tenho que analisar o processamento. Então, isso é muito importante. Sempre, na hora que eu for fazer o processamento, eu verificar como que está a precisão dos meus pontos levantados. Se o meu ponto é um limite natural, se é artificial. Por isso é importante, na hora que você estiver fazendo o processamento dos dados, colocar a descrição. É uma cerca? Uma cerca é limite artificial. É um córrego? É um limite natural. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Para não montar todo o processo e a hora que for enviar para o CIGEF, enviar para a certificação, verificar que o ponto não está condizente com a precisão que o INCRA solicita. Então, isso é muito importante. No começo do trabalho, na hora que estiver fazendo o processamento, verificar se os tipos e limites estão condizentes. Se as precisões de acordo com o limite natural, limite artificial, elas estão de acordo.
Então, pessoal, sempre façam essa validação. Vejam a descrição do ponto que vocês levantaram, ocuparam, materializaram em campo ou só ocuparam, se estão dentro dessa tolerância, de acordo com limites naturais e artificiais. Se estiver dentro, prossegue com o trabalho. Se não, volta e valida as informações. Verifica. Se precisar, volta no campo, faz novamente. Por que a gente fala isso? O INCRA, ele pode solicitar para vocês os arquivos de processamento, os arquivos brutos, os arquivos Hynix. Então, eles vão analisar essas informações. Eles vão ver as informações dos sigmas, e aqui eles fazem essa validação. Então, não pode alterar esses sigmas. Eles têm que estar condizentes com o arquivo, com o processamento do levantamento, com o processamento GNSS. Então, por isso que a gente fala que é muito importante que não tenha nenhuma alteração dos sigmas. Outra coisa, sempre trabalhar com sigmas com 2 casas, de acordo com o que está no manual do CIGEF. Então, se a gente entrar aqui no manual do CIGEF, ele já fala que os sigmas têm que ter 2 casas. Mas, no relatório de processamento, você pode colocar quantas casas você desejar. Mas, aqui na planilha de certificação, são 2 casas que você deve trabalhar, tá certo? Então, por isso que é importante sempre fazer essa configuração, 2 casas após a vírgula. Mas no relatório, até para mostrar para o INCRA, dependendo da precisão que teve o ponto, se tiver, vamos supor, que deu 0,003, a hora que eu for trabalhar com 2 casas após a vírgula, o sigma vai dar zerado, vai dar 0,00. Mas no meu relatório de processamento, GNSS, meu sigma vai estar 0,003. Então, por isso que é importante deixar com 3 casas, porque a qualquer momento, se ele solicitar as informações, vocês têm como entregar as informações da precisão posicional. Então, isso, pessoal, é muito importante. Os sigmas, se tiver muita variação, ele vai alterar a posição do ponto, por isso que fala precisão posicional. Então, ele vai alterar a posição do vértice. Então, é muito importante que ele esteja dentro da tolerância de acordo com o que está na 3ª edição. Então, isso, pessoal, está bem claro aqui nos capítulos, ó. Capítulos 4.3, 4.4. Então, aqui vocês podem verificar todas as informações, tá ok? Então, sempre, pessoal, for fazer o processamento, for fazer o levantamento RTK, sempre analisar a precisão posicional, sempre. Para não precisar, depois que fazer todo o projeto, fazer planilha, na hora que for certificar o imóvel, verificar que tem uma discrepância. Se tiver discrepância, tem que voltar no campo, tem que refazer o processamento, muda a área, muda a posição, muda a coordenada, muda azimuth, muda a distância. Vai precisar fazer nova RT e assim por diante. Então, é muito importante que vocês analisem tudo isso no início do trabalho. Na hora que for fazer o levantamento, já faz essa validação quando for processar os dados. Tá certo? Então, até a próxima aula!